Olá, bem-vindos a mais uma exploração detalhada aqui no nosso espaço. Hoje vamos fundo em algo que, assim, à primeira vista parece bem técnico, né? Mas que na verdade afeta a performance, a arquitetura de muitos sistemas que a gente usa. A geração de IDs, os identificadores únicos. Exatamente. A gente deu uma olhada nos materiais bem interessantes que discutem um método super popular, o ID, sabe? Especificamente a versão 4. O famoso V4. Isso. E o ponto central é, apesar de ser quase onipresente, ele talvez não seja digamos, a solução mágica que muita gente pensa. Principalmente em sistemas distribuídos mais complexos, né? As fontes indicam que essa escolha do tipo de ID, ela tem consequências bem significativas. Então, vamos desempacotar isso. Qual é o problema fundamental que esses identificadores tentam resolver? E por que, especificamente, o UID V4 se tornou quase um padrão? Nossa missão hoje é entender os prós, os contras dele e mapear quais alternativas podem ser mais eficientes, dependendo do cenário, claro. Olha, o grande desafio, como os materiais apontam, surge com força em sistemas distribuídos. Faz sentido. Pensa assim, múltiplos microserviços conversando, ou então um front-end que dispara uma requisição, e essa requisição vai passar por várias camadas antes de fato, chegar no banco de dados. Sim. Uma preocupação comum que as fontes destacam é: quando a informação finalmente chega lá no banco, eu não sei mais qual ID que eu tinha lá no começo da cadeia. Ah, tá começando a clarear. O cenário é tipo, o serviço A precisa gerar uma ID para algo que, sei lá, talvez só vai ser salvo pelo serviço D, bem lá no final. Exato. E o serviço A precisa saber esse ID final antes de qualquer coisa ir para o banco. Essa necessidade de gerar um ID único em qualquer lugar, a qualquer hora, que o UUID V4 resolve. Precisamente. O UUID V4, com aqueles 128 bits dele, 16 bytes, ele é gerado de uma forma que os textos descrevem como 100% aleatório. Totalmente aleatório. E essa aleatoriedade total dá uma garantia quase que matemática de unicidade global. Assim, as fontes até brincam, Dizem que é mais provável cair um meteoro na sua aplicação do que ter um conflito entre dois UUID V4 gerados. Uau, isso soa perfeito. Quase mágico, né? Poder gerar IDs em qualquer ponta do sistema sem precisar consultar um servidor central, sem coordenação, e ter a confiança de que ele vai ser único no universo. É um poder e tanto para arquiteturas distribuídas. Os materiais chamam isso de inserções sem coordenação, E ter IDs únicos globais. É, de fato, muito poderoso, simplifica bastante coisa, sabe? Essa capacidade de gerar o ID lá no cliente ou em qualquer serviço intermediário é um grande facilitador. Com certeza. No entanto, e aqui vem o ponto crítico que os materiais levantam, a característica que torna o ID V4 tão forte para a unicidade, a aleatoriedade total, é paradoxalmente a sua maior fraqueza quando a gente olha para a performance do banco de dados. Opa! A mágica da unicidade global sem esforço tem um custo escondido, entende? Peraí, como assim? Achei que a aleatoriedade era justamente a grande sacada. Como algo que garante que ninguém vai gerar o mesmo ID pode ser um problema. Então, a aleatoriedade é excelente para a unicidade, não tem dúvida. O problema está em como os bancos de dados, especialmente os relacionais, tipo Postgres, organizam os dados para busca rápida. Os índices. Isso, eles usam índices. E uma estrutura muito comum é a B-tree. Pensa numa B-tree como se fosse uma árvore genealógica gigante, super organizada, sabe? Onde cada galho te leva mais perto da informação que você busca. Ok. Ela funciona bem porque os dados são inseridos de forma relativamente ordenada. Tá, uma estrutura otimizada para encontrar coisas rápido. E como que a aleatoriedade total do UUID V4 bagunça essa organização toda? Os materiais explicam bem isso. Por serem totalmente aleatórios, cada novo UUID V4 que chega para ser inserido pode cair em qualquer lugar dessa árvore ordenada. Não tem padrão, não tem sequência. Imagina tentar enfiar livros sobre assuntos totalmente aleatórios numa estante que insiste em manter uma ordem alfabética. Você ia passar mais tempo abrindo espaço no meio, remaneando tudo. Caos total na estante. Exato.
Do banco, essa constante reorganização da B-tree para acomodar IDs aleatórios tem um nome: page split. E isso consome recursos, e o resultado prático é que as operações de escrita, os writes, ficam mais lentos. Entendi. A aleatoriedade que garante a unicidade acaba, brigando com a necessidade de ordem do índice do banco. Torna a inserção mais custosa. É um trade-off direto. Facilidade distribuída versus performance de escrita. Exatamente. E além dessa questão do índice, os materiais apontam outras desvantagens. Sim, outras questões são levantadas. O tamanho, por exemplo, 128 bits, 16 bytes. Alguns textos consideram isso um pouco mais pesado do que às vezes precisa ser. Mais espaço, mais memória, mais rede. Isso. Mais coisa para trafegar, para processar. Outro ponto é a performance de busca. Comparar UIDs, que no fundo são strings longas ou tipos binários, é mais complexo para o processador do que comparar números inteiros. Faz sentido. As fontes indicam que uma comparação de UIDs é muito mais lenta do que uma comparação entre dois números. Comparar número é básico para o hardware, né? E tinha a questão da ordenação também, certo? Exato. Como não tem uma ordem natural nos UIDs V4, eles são aleatórios, né? Não dá para simplesmente pedir para o banco, me dá os últimos 10 registros ordenando pelo ID? Se você precisa de ordem cronológica, que é super comum, os materiais ressaltam que você tem que depender de outro campo. Geralmente um created at, ou uma data de criação. E indexar esse outro campo também. Isso, adiciona uma camada extra de complexidade, potencialmente outro índice para gerenciar. Certo. Então, o quadro do V4 fica assim: campeão da unicidade global, sem precisar de coordenação central, mas cobra seu preço na performance de escrita por causa do impacto nos índices B-tree, é relativamente grande, pode deixar as buscas um pouquinho mais lentas e não ajuda na ordenação natural. Isso aí. Diante desse cenário, que alternativas dos materiais que você analisou apresentam para tentar, equilibrar essa equação? Bom, uma alternativa que tem ganhado bastante tração, segundo as fontes, é o UUID V7. V7. A mudança conceitual-chave é que ele não é totalmente aleatório. Ele foi pensado justamente para ser mais amigável aos bancos de dados. A estrutura dele combina o melhor dos dois mundos, digamos assim. Começa com um timestamp de alta precisão, uma marcação de tempo, e termina com uma porção de aleatoriedade. Interessante. Meio tempo, meio caos controlado. E como essa combinação impacta a performance de escrita na B-tree, que era o calcanhar de Aquiles do V4? Impacta positivamente. Como a parte mais significativa do ID agora é um timestamp, o tempo, tende a andar para frente, de forma monotônica. Sim. Os novos IDs gerados serão, em grande parte, sequenciais. Quando eles chegam para serem inseridos na B-tree, eles tendem a ir para o final da estrutura, de forma bem mais organizada, previsível. Legal. Isso resulta em um pouco menos de split das páginas do índice, como explicam os materiais. Na prática, as escritas ficam mais rápidas, se aproximam do desempenho que a gente teria com chaves numéricas sequenciais, mas mantendo a natureza de ID único global. E a questão da unicidade? Com essa parte de tempo, a chance de gerar dois IDs iguais não aumenta um pouco. Ainda temos aquela garantia quase matemática. Olha, a probabilidade de colisão ainda é considerada baixíssima para fins práticos, tá? Os textos explicam que para ter uma colisão precisaria gerar 2 UIDs exatamente no mesmo microsegundo. No mesmo instante minúsculo. Isso. E, além disso, a parte aleatória final também teria que coincidir, por puro azar. A chance disso acontecer é astronomicamente pequena. Então, sim, o ID V7 ainda pode ser considerado um ID único global confiável, mas com um comportamento de inserção bem melhor para o banco. Legal. Parece uma evolução bem pensada, né? Ataca direto o problema de performance do V4 sem abrir mão da unicidade distribuída. Os materiais mencionam outras opções nessa mesma linha, de combinar tempo e a aleatoriedade?
Sim, mencionam rapidamente algumas outras siglas que buscam objetivos parecidos. Citam, por exemplo, o ULID, que parece ter umas propriedades lexicográficas, ou seja, dá para ordenar como texto comum, o que pode ser útil. Ah, interessante isso. Mencionam também o QSUID, que usa um prefixo de tempo, e o CUID. Uma observação que aparece nas fontes é que essas alternativas, assim como o UUID V7, ainda costumam ter um tamanho considerável, geralmente ali na faixa dos 128 bits ou mais. Entendi. São variações sobre o tema "vamos colocar ordem nesse ID". Mas e se o tamanho for uma preocupação crítica? Ou se o sistema tiver características bem específicas? Existe algo radicalmente diferente que os materiais destacam? Existe sim. Tem uma abordagem bem diferente e interessante chamada Snowflake ID. Snowflake. Isso, os materiais dão um certo destaque a ela, especialmente para cenários onde, a gente controla como os nossos IDs são gerados. Ou seja, dentro de um ecossistema de aplicações mais fechado, onde existe um controle centralizado ou coordenado da geração. A grande diferença de cara é o tamanho, só 64 bits. 64 bits, metade do tamanho de um UUID. Isso deve ter um impacto notável em armazenamento, memória, rede. Com certeza. Mas como ele garante a unicidade com tão menos informação? Deve ter algum truque aí. O truque está numa estrutura interna inteligente pensada para esses ambientes distribuídos controlados. Uma formatação comum que as fontes descrevem divide esses 64 bits em partes. Uma porção significativa para o timestamp. Ótimo para ordenação, como no V7? Exato, mas as partes cruciais são uns 10 bits para um worker ID e uns 12 bits para um número sequencial. O Worker ID, o que seria isso no contexto da geração de IDs? Pensa no Worker ID como um crachá de identificação único para cada trabalhador que gera IDs no seu sistema. Ah, tá. Esse trabalhador pode ser um servidor específico, um container, um processo. Com 10 bits, por exemplo, você pode ter até 1024 desses trabalhadores gerando IDs ao mesmo tempo, cada um com seu crachá único, sabe? Entendi. 1024 geradores simultâneos. E os 12 bits sequenciais significam que, dentro de cada milissegundo definido pelo timestamp, e para cada trabalhador específico com seu Worker ID, ele pode gerar até 4.096 IDs únicos em sequência, muito rápido. Fascinante. Então, a unicidade não vem só da aleatoriedade ou do tempo, mas dessa combinação coordenada. Tempo plus crachá único do gerador, plus sequência rápida interna. Isso. Isso garante a unicidade dentro do seu sistema controlado. Porque mesmo que dois workers gerem IDs no mesmo milissegundo, eles vão ter worker IDs diferentes e cada worker cuida da sua sequência interna. Exatamente. A garantia de unicidade global absoluta, como a de um UID V4, talvez não seja a mesma. Mas dentro do ambiente onde os worker IDs são gerenciados e distribuídos de forma única, a unicidade é garantida. E a performance? A performance é excelente, tanto pela natureza mais sequencial das inserções, quanto pelo tamanho reduzido do ID, 64 bits. Os materiais até citam que o Twitter utiliza um Snowflake, ou utilizava, mostrando que essa abordagem escala para volumes gigantescos. É descrito como menor e então logo é mais rápido e ocupa menos espaço. Muito interessante. Mas essa gestão dos Worker IDs não adiciona uma complexidade operacional? Ter que garantir que cada gerador tenha um ID único, lidar com workers entrando e saindo, não pode ser meio complicado para sistemas menores? Essa é uma ótima observação. É um ponto crucial de trade-off que as fontes meio que levantam implicitamente. Sim, a gestão dos Workers IDs introduz uma complexidade que não existe com o UUIDs. Certo. Precisa de um mecanismo para atribuir esses IDs aos workers de forma confiável, garantir que não haja colisões nos próprios Worker IDs. Para sistemas muito grandes, distribuídos, onde performance e tamanho são críticos, esse esforço pode valer muito a pena. Mas para sistemas mais simples, o custo de implementar e manter essa gestão de Worker IDs pode superar os benefícios de performance. É uma escolha de engenharia que depende muito da escala,
dos requisitos específicos. Perfeito, isso adiciona uma nuance importante à escolha do Snowflake. E voltando para a simplicidade, se o sistema for realmente mais contido, talvez um monolito ou poucos serviços bem definidos, o que os materiais recomendam? Voltamos ao básico. Exato. Para esses cenários mais simples, os materiais mencionam o bom e velho Big Int sequencial, ou int8. Aquele número inteiro grande que o próprio banco incrementa automaticamente, 1, 2, 3. O clássico. É a abordagem mais direta. Ocupa pouco espaço, é extremamente rápido para buscas, para joins, porque comparar números é muito eficiente e a ordenação é trivial. Mas tem desvantagem. A principal desvantagem, como a gente já mencionou e as fontes reforçam, é que a gente perderia a garantia de conseguir inserir sem consultar o banco primeiro. O ID só existe depois que o registro é efetivamente inserido no banco. E tem a questão da previsibilidade também, né? Um ID sequencial, 1, 2, 3, pode ser ruim se exposto em APIs ou URLs, por exemplo. Fica fácil adivinhar outros IDs. Sim, a previsibilidade pode ser um problema, tanto de segurança, permitindo que alguém tente adivinhar IDs de outros recursos, quanto de negócio, expondo a quantidade de registros, por exemplo. Como mitigar isso? Para mitigar isso, os materiais sugerem uma abordagem comum. Usar o BigGent sequencial como ID privado, a chave primária interna, otimizada para o banco da e gerar um outro ID, talvez um UUID, V4 ou V7 ou algo similar, como ID público. Esse seria exposto nas interfaces externas, APIs ou URLs. Funcionaria como um identificador secundário, não sequencial. Entendi. Então temos um espectro de opções. UUID V4, unicidade global fácil, custo de performance. UUID V7 e similares, bom equilíbrio, performance e unicidade. Snowflake, ótima performance e tamanho para sistemas controlados, com a complexidade da gestão de workers. Isso. E o BigInt, simplicidade e performance interna, mas exige coordenação e talvez um ID público? Agora, uma pergunta prática. Se alguém está hoje com o UUID V4, sofrendo com performance de escrita, e decide migrar para o V7, por exemplo, os materiais dão alguma luz sobre como fazer essa transição num sistema que está a moar? Sim, descrevem uma estratégia de migração faseada. Simplificada na explicação, claro, mas cobre os passos essenciais para minimizar riscos. Como seria? O processo geralmente segue estas etapas, olha só. Primeiro, adicionar a nova coluna. Criar a nova coluna, tipo o UUID V7, lá na tabela, do lado da coluna antiga do V4. Ok. Segundo, backfill. Popular essa nova coluna para todos os registros que já existem. Isso pode envolver gerar um V7 baseado na data de criação do registro antigo, por exemplo. É um processo que pode demorar em tabelas grandes, tem que fazer com cuidado. Imagino. Terceiro, dual writes. Modificar a aplicação para que durante um período toda nova escrita ou atualização grave ambos os IDs, o V4 antigo e o V7 novo. Isso garante consistência durante a transição. Escreve nos dois lugares. Isso. Quarto, migrar leituras. Gradualmente alterar as consultas da aplicação para usarem a nova coluna V7. Isso inclui garantir que a nova coluna também tem um índice adequado, tem que monitorar a performance, a correção. Com calma. E por último, a limpeza. Depois de um período de confiança, onde tudo está funcionando bem com o V7 e o V4 não é mais escrito ativamente, aí sim pode-se remover a coluna antiga do V4 e, se for o caso, promover a coluna V7 à chave primária oficial. Parece um plano robusto, com etapas claras para reduzir o risco. É bom saber que essa evolução é possível sem precisar parar tudo, né? Exato. Ok, excelente. Acho que conseguimos ter uma visão bem completa. Recapitulando então, começamos com o UID V4, aquela estrela da unicidade global sem esforço, mas descobrimos que a aleatoriedade total dele pode ser uma vilã silenciosa para a performance de escrita nos bancos por causa dos índices como o B-Trees. É aquela história. O que é virtude num contexto, né? Distribuição. Pode ser um problema em outro. Na persistência ordenada, exato. E vimos como o UID V7 e outras alternativas similares, ULID e CASUID, surgem como uma evolução direta. Tentam corrigir o problema de performance ao introduzir um componente de tempo, o timestamp.
o que torna as inserções mais sequenciais, mais amigáveis aos índices, sem sacrificar tanto assim a garantia de unicidade global. Depois, exploramos o Snowflake ID, uma abordagem diferente, mais compacta, 64 bits, que brilha em performance e tamanho, mas é mais adequada para ecossistemas controlados, onde a gestão dos Worker IDs é viável e garante a unicidade pela combinação de tempo, ID do gerador e sequência interna. Reconhecendo, claro, que essa gestão adiciona sua própria complexidade, não é de graça. E, por fim, revisitamos o clássico Big Int sequencial. Simples, rápido internamente, mas que exige coordenação com o banco para obter o ID e pode ter problemas de previsibilidade se exposto, levando à necessidade de um ID público separado. A escolha ideal, como os materiais deixam claro, não é única. Depende fundamentalmente do contexto. Qual o nível de distribuição do sistema? Qual a criticidade da performance de escrita? O tamanho do ID importa muito. Qual a complexidade operacional que a gente topa encarar? Fica claro que a escolha do tipo de ID não é um detalhe trivial, né? É uma decisão de arquitetura com implicações bem profundas. Compreender esses trade-offs é essencial para não cair em armadilhas de performance ou complexidade lá na frente. Sem dúvida. E isso nos leva a uma reflexão final interessante, que vai até além dos próprios IDs, sabe? O que essa análise mostra é como uma decisão aparentemente técnica de baixo nível, como escolher um formato de identificador, reflete suposições fundamentais sobre escala, coordenação, prioridades de um sistema. Verdade. Isso nos convida a perguntar que outras escolhas padrão ou óbvias que a gente faz na nossa stack de tecnologia carregam consigo trade-offs importantes que talvez a gente não esteja avaliando criticamente no dia a dia. Onde mais a solução fácil pode estar escondendo um custo futuro? Excelente ponto para reflexão. Questionar os padrões e entender os porquês por trás das ferramentas que a gente usa é sempre um exercício muito valioso. Esperamos que esta análise detalhada sobre o universo dos UIUIDs e suas alternativas tenha sido esclarecedora e útil. Até a próxima!